Trace Atlas para você que não se ligou. É um objeto que está no espaço, está passando e ele está com uma forma totalmente diferente de tudo que já foi visto. A NASA já começou a ocultar algumas coisas, os radares já se abriram, o pessoal, opa, quando a NASA oculta é porque tem um boi na linha e eles estão escondendo alguma coisa. Muitos médiums já falaram, já se falou um pouco de tudo. Então eu reuni dois dos melhores médiums atuais do Brasil, que é a Suzy Mariá e o Marluz Paiva, para eles darem a opinião deles sobre esse fenômeno que está intrigando os cientistas, os médiums e toda a comunidade mística também. Então, a Suzy preparou um dossiê incrível aí para a gente definitivamente entender o que é o Trace Atlas na opinião desses dois incríveis médios. Vamos lá, Suzy. Eu vou passar rapidinho esse meu histórico e para daí o Marluz fazer a introdução de o que a gente pensa junto sobre tudo isso. Primeiro é relembrar que tem sido cada vez mais constante a descoberta de objetos, mas o que chama a atenção é que pode ser um cometa, mas não tem a cauda como os outros têm. Então já chama a atenção. Tem uns que não tem nem a luz que deixa o rastro. Tem um movimento muito diferente e parece ser guiado por algo que não é a força que a gente está acostumado. Senão eles bateriam em algum dos astros aí no céu, no cosmos, mas não bate. Então tem intrigado muito. Então pode ser sim um cometa, pode ser uma nave guiada e pode ser só uma sonda não guiada, né? Não comandada com alguém dentro dela. E as hipóteses são tão grandes, mas todas elas só colaboram com aquilo que a gente está aprendendo. Olha só, gente, 1600, Galileu Galilei, que ousou falar que era tudo diferente, foi condenado. Depois pega Giordano Bruno, lá em 1640, 1700, Giordano Bruno foi queimado vivo porque falou que a vida não era só na Terra, né? Ousou dizer isso também. Então a gente pega o nosso histórico, o mais comum é perceber que tem algo de diferente e todo mundo atacar e falar é impossível. E logo depois a história mostra, ou a pesquisa, a ciência mostra que era mais que possível. Então nós temos em 2017 o Oumuamua. Eu até pedi, acho que o Gabriel já está pondo para nós ali a imagem. Eu pedi para pôr quando ela foi identificada e do lado, gente, o telescópio do Havaí. Olha que máquina maravilhosa, suspensa lá olhando o cosmos. Depois nós temos o segundo que foi identificado e catalogado, que é o Borisov, em 2019. E aí também já pus ali o formato que se imagina que seja quando vê o composto dele, né? A questão é que a gente não tem a menor ideia do que existe dentro dessa imagem. E é claro que daí o terceiro, que é o nosso Trace Atlas, que é fantástico, agora está aí mexendo com todo o status quo de falar que nada existe. Então ali estão as fotos originais que a NASA está dispondo, e o Trace Atlas, ele é muito interessante porque o Atlas, quando você pega a tradução em inglês, né, Sistema de Último Alerta de Impacto de Asteroides na Terra. Quem é que faz um sistema de alarme de impacto de asteroides se não imaginasse, pelo menos por um segundo na ciência, que ia ter ou não esse impacto, né? E logo depois, gente, eu vou dar a resposta que eu tenho tido dos mestres. Eu sempre tenho que reforçar que eu falo muito com eles, porque são realmente meus guias, né? E eu perguntei pro mestre, eu fiz aqui no Alegria de Viver, que foi um maravilhoso episódio, né, Guru? Quem quiser ir lá rever, que eu falo da visão de que duas naves não tripuladas estariam chegando no planeta Terra. Para minha surpresa, no outro dia, o Erren Lodakos fala também da mesma, só que eu fui visão e ele é uma pesquisa científica. Achei fantástico, já falando do Trace Atlas. E ali, então, o que ele respondeu para nós? Que eu pedi para o Gabriel pôr a foto do SpaceX, hoje, a Terra. Essa foi a resposta deles. Falei assim, pera lá, vocês têm o SpaceX saindo da Terra, já orbitando o espaço. Vocês têm a ISS, que já é uma cidade aeroespacial entre a Terra e a Lua, que já é um puxadinho, né? Para a gente pesquisar tudo isso. Ali tem a foto dos astronautas e a foto de dentro da ISS, que é o Dragon Crew que eles falam, né? Que tem lá os astronautas. Gente, nós na Terra já estamos fazendo isso. De novo, só nós na Terra temos capacidade de inventar máquinas. Então esse foi um ponto, e a última foto que eu trago ali é a James Webb, né? A capacidade que a James Webb tem, que hoje já está muito longe, e de bater foto do cosmos, né? Por infravermelho, que transforma em tudo que a gente está vendo. Então isso é fantástico. E
algo importante, né? A James Webb, ela é da NASA, eu gosto de falar sobre isso, né? É da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e da CSA, que é a Agência Canadense. Mesmo que no mundo pareça que a gente está tudo brigando, para ver o espaço nós estamos todos juntos. A comunidade europeia, o Canadá e os Estados Unidos com a James Webb. Então, esse foi o ponto, Guru e todo mundo, é que realmente a visão que eu tive antes, até eu nem tinha visto toda essa notícia, eu já tinha tido a visão que estaria se aproximando desses objetos que vão fazer uma diferença muito grande na Terra. E que se nós na Terra já temos essas máquinas, o que não dá para imaginar de povos mais avançados. Aí eu vou passar para o Marluz fazer o contexto agora para nós. É muita ignorância nossa, ou até, meu grande irmão Guru, eu acho que uma mediocridade espiritual acreditar que estamos sozinhos no universo. Se nós acreditamos em Deus, primeira coisa, Deus não nasceu em Birigui, não nasceu lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, não nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Deus é uma entidade, Deus é o Criador manifesto que está fora desse nosso contexto humano. Então já é fora da Terra, extraterrestre. Então já começa por aí. Muitas pessoas presas a sistemas e dogmas religiosos. Você acredita em extraterrestre? Eu falo, gente, Deus nasceu onde? Cadê a certidão do nascimento? Não foi aqui na Terra. Então é uma conjectura de fora da Terra, tudo aquilo que é fora, extraterrestre, assim como os anjos, como todos os deuses que se manifestam em diversos panteões. E eu acho que era mais do que previsto em todas as grandes religiões. O Chico falava do reencontro, o Chico falava que Jesus é o comandante desse nosso sistema aqui. E todas, né, quando o próprio Cristo fala, casa do meu Pai é o universo, é tudo que a gente conhece, é a morada de Deus. Tem várias moradas. Então, quando Cristo traz isso e todos os outros arquétipos religiosos, é muito egoísta. É muita petulância nossa achar que só estamos aqui, né, num planetinha único. Claro que não. Eu acredito muito, a própria ciência fala da panspermia, palavra complicada, quase um trava-língua. É a teoria que a vida se origina não exclusivamente, mas viajando pelo espaço, através de cometas, sondas, meteoros. Vida biológica se inicia num cometa que cai, um cometa, né, pode ser uma sonda, pode ser algo enviado, é claro. Então, esse 3i Atlas que está na nossa atualidade, todo mundo com as mais diversas teorias, algumas conspiratórias, outras especulações para assustar, realmente é um objeto interessante porque, como a Suzy falou, a composição totalmente diferente. Ele desacelera e acelera, ele tem pé no freio. Então, peraí, ele muda a rota. Ele está com o Waze espiritual lá, o extraterrestre calculando rota. Ele chega e vira esquerda, direita, cima, embaixo e desacelera, como se fosse freando, e acelera cada vez mais. Acelera, né? Quando passar pelo nosso Sol, ele vai ter uma aceleração. Exatamente. Então ele tem essa, para um objeto na velocidade que ele tem, mediante a nossa van física, é impossível de se fazer. Então o mais interessante já começa pela definição. Um objeto interestelar. Ou seja, não se define ele como cometa, própria NASA, os próprios órgãos que falam cientificamente, é um objeto, não é cometa, não é asteroide, meteorito, porque ninguém sabe realmente o que é. É um mistério dentre esses todos que estão se manifestando através do conhecimento para nós. A gente tenta entender e, na verdade, vai ser muito difícil desse HD. O meu é Pentium 383, não aguenta mais nada, mas é muito difícil a gente tentar entender. Agora, que realmente, para mim, dentro dessa crença que eu sempre tive, dessa teoria da panspermia, da vida ser levada, ser enviada a todos os planetas, para mim, os engenheiros, os grandes arquitetos dos universos se utilizam de naves como essa. Que é impossível a gente tentar entender como funciona. É impossível a definição, não existe ainda. Quer dizer, algo além da nossa consciência, além do nosso entendimento. Então, como o próprio Ezequiel, né, depois a gente fala disso, avistou essas entidades, avistou os próprios anjos, que são não nascidos aqui na Terra, e definiu de uma forma que eu acho que tem muito a ver com essas aparições, muito a ver com toda essa manifestação ufológica que vem acontecendo no mundo. A gente vê que
há 3 anos atrás, o próprio Estados Unidos, no Pentágono, no Congresso, falando das sondas, aquela sonda que caiu e ninguém foi resgatada e não se comentou, mas foi no Canadá, não foi isso? Foi no Canadá a sonda que caiu. E o Congresso fez reuniões públicas falando sobre essas sondas, que algumas realmente não, 8%, entre 8% e 2%, não existe definição física. Não se reconhece com o que a gente conhece da Terra. Né? Não se pode afirmar que são inteligentes, mas possuem trajetória, movimento, massa, que parece ser realmente feita. Eu considero que são as naves, além de tudo que a gente imagina, elas têm acesso interdimensional. Por isso que tantos conseguem ver, por isso que tantos não conseguem ver. Mas isso é só a ponta do iceberg, Guru. Tem muito mais. Já era falado, vocês vão ver. Minha mãe falava, meu filho, você vai ver coisas que nunca imaginou. As avós e mães falavam, né? Você vai ver coisa, meu filho, que você nem sabe ainda que existe. E realmente eu acho que está chegando por necessidade. A ectoplasmia está atuadíssima aqui, a gente fala nisso. Por necessidade do ser humano, da humanidade, nessa tribulação toda que vem passando, por esta falta de união, por essa falta de amor e compaixão ao próximo. Eu acho que o momento da intervenção externa, e aí a gente dá o nome no que a gente acredita e acredita. Deus, deuses, espíritos, mentores, está para chegar. Então essa intervenção está em contagem regressiva, é real. Você vê que hoje a própria ciência, as próprias agências e órgãos governamentais falam sobre isso. É egoísmo demais dizer que a gente está sozinho aqui. Pelo amor de Deus. Olha a resposta que eu tive, que eu achei fantástica dos mestres, né? Se vocês, que a gente realmente, a nossa tecnologia não é avançada. Se você pensar numa civilização ultra avançada, a nossa é primitiva. Mas a gente já está suspenso no ar, já leva com tranquilidade, né? A última que foi a SpaceX 11. Está até terceirizado o serviço, de tão bom que está, já tem alguém produzindo e levando astronautas, deixando suspenso lá onde, 100 anos atrás seria impossível. Impossível imaginar algo assim. Agora você falou dos... Já temos um robozinho em Marte lá, mandando foto, né? Lá em Marte, no carrinho de controle remoto. Eu fico, olha a cabeça, em Marte. Outro dia eu vi uma foto do céu do anoitecer em Marte. Lá não tem luz elétrica, não existe a interferência luminosa que a poluição luminosa que... É uma das fotos mais espetaculares que eu vi. O céu estrelado visto assim, diretamente fora do nosso planeta. Então já temos um robozinho em Marte. Como é que... Aí eu pergunto assim, Suzy, imagina, minha irmã, a gente lá, os homens das cavernas, eu estou bem, só ia usar uma pelinha por cima, a Suzy ia ser Pedrito e Bambam. Lá nas cavernas, os neandertais, os homo sapiens, enfim, todas observando tecnologia diante de nós. Como que a gente ia entender ou descrever isso? Uhum. Como que como a gente pega nas escrituras, como a gente vê nos Vedas, os deuses voando, máquinas voadoras, quando a gente vê na própria Bíblia, enfim, como que a gente ia descrever esse contato? É a mesma coisa que agora vem uma agência como a NASA e fala objeto interestelar. Não se sabe o que é, não tem descrição. Pode ser um tipo de vida, um tipo de nave biológica, mineral, sintética, a gente não sabe. Mineral, né? Pode ser feito de pedra, de cometa, pode Exatamente. estar interno nela. Interna. É. Exato, a gente não cria elementos, a gente não criou o próprio, nas construções civis, elementos hoje em dia de construção que são mais leves, que não deterioram, não oxidam. Então pode ser algum tipo de nave tripulada por entidades biológicas ou entidades energéticas. Então a verdade é que a gente não sabe. O grande problema do ser humano é tentar entender como vida aquilo que a gente é, baseada em carbono, baseada no biológico. E quem disse que um cristal de quartzo também não tem vida? Não existe vida baseada em quartzo, silício? A gente quer limitar o que a gente é aqui. Quem disse que a água é necessária lá para nós Isso. mas em outra dimensão, outro planeta. Em outro formato de Então, a gente vida. sempre é um elemento de comparação, por isso que a gente não aceita, muitos não aceitam. Mas será que tem? Será que tem dois? E muitas das manifestações que a gente entende tem sempre esse efeito também de comparação. Por que a pele é verde? Por que a pele é cinza? Por que tem 6 dedos? Gente, um estudo feito nos anos 90, só para passar para a Suzy, foi nos anos 90,
onde a gente realmente tinha que ir aos cursos presenciais, encontrar os grupos. Não é hoje em dia que vocês têm essa facilidade de estar aqui. Um professor era Paulo Guimarães, sobrenome dele Limão. A gente falava Paulo Azedo. Mas pertencia também a professora Irene Grant, nomes da ufologia, assim, Guevaé, enfim. Era um grupo fechado de estudos e ele fez a comparação mais fantástica, que aquilo foi um estalo para mim. Se a gente pega quando éramos, segundo, né, a lei da evolução, primatas, os nossos dedos, se você pega um esqueleto de um Homo sapiens, de um Neandertal, comparação, os nossos dedos, como o dedo de um primata, se você vê o dedo do macaco, eles são todos iguais. O polegar e os dedos têm o mesmo tamanho. Com a evolução devido à temperatura, devido à nossa necessidade de adaptação à mudança da Terra, os nossos dedos estão encolhendo. Em breve, o dedo mindinho, o nosso polegar, os nossos pelos vão cair devido ao aquecimento. Nosso crânio está cada vez mais crescendo na direção do cérebro e nossa face diminuindo. Então, o próprio evoluir da nossa vida, quando a gente vê naquelas descrições seres só com 3 dedos, olhos grandes, nariz pequeno, boca pequena, pele cinza. Por quê? Porque provavelmente esses seres habitam uma dimensão onde o sol deles é diferente, ou a quantidade de luz violeta, dos raios ultravioleta, para digitar. Só tem necessidade, ó. Não precisa de tanto Não precisam recurso, pegar, né? porque tudo é robótico, tudo é mecânico. Olhos grandes, porque é necessidade do olhar. Cabeça grande, pela telecinésia, ou pelo não precisar falar. Então, eu acho que o 3 e Atlas realmente é algo surpreendente para a humanidade. Concordo. Então vamos cravar aqui, porque toda a audiência tá na opinião de vocês. Vocês mandem ver aí o que seria esse 3 e Atlas, minha querida Suzy Maria. Você acha que é uma civilização extraterrestre, que é uma anomalia perdida sem nenhum sentido? O que você acha que é isso aí? Eu acho que é uma ação extraterrestre, é uma ação de seres inteligentes, é uma máquina. É uma nave. É uma máquina. É uma máquina de extraterrestres passeando e no tem esse momento aí que eles vão passar por trás do Sol, que tá todo mundo esperando, que é outubro ali, mais ou menos. Se ela desviar, né, que o Henrique Dacos fez o programa aqui, todo mundo prestou bastante atenção, aí é quase que incontestável que tem alguém guiando. Dirigindo lá. Inclusive, né? Pelo tamanho, não só uma nave, mas dentro moram cidades gigantes, né? O tamanho é monstruoso, né? É muito grande. Então, eles alteram de 11 quilômetros a 8, depois ou 22 quilômetros. Muito, né? 8 quilômetros. Nossa, uma nave. É légua, hein? Olha, é grande. Eu vou pedir para o Gabriel pôr a foto, enquanto o Marlos fala dela, da opinião dele, a foto dela, que é ali, essa foto é muito essa foto de inteligência artificial é magnânime. Então você, meu querido Marlos Paiva, na sua opinião, o que você acha que é o 3 e Atlas? Como falei no início, é um meio de locomoção dos arquitetos e engenheiros. É um meio de locomoção, você imagina, de outro sistema solar, de outra galáxia, fora do que a gente compreende como área visível ou capaz de um astro se manifestar em movimento contínuo, obedecendo uma rota. É totalmente, eu acho que, ignorância dizermos que algo que tem esse controle de movimento, essa massa, é natural. Não, até porque tudo tem um criador, tudo, o próprio Big Bang, tudo vem de uma criação, essa dimensão nossa, as multidimensões, e eu tenho certeza que um meio de viagem interestelar, é um meio de locomoção, e onde os arquitetos e engenheiros, talvez para o efeito dessa teoria da panspermia, do levar vida, ou também verificar como estão os locais aonde a vida foi manifesta ou criada. Tipo assim, vamos fazer uma visita para ver se está funcionando. Vamos ver se deu certo a raça humana. Tem uma raça não está previsto que o nosso Cristo voltará, não é previsto de que os deuses iriam voltar e fazer contato em todas as grandes religiões. Então, é o momento. A gente ficava imaginando pela ficção científica que seria aquela coisa... Como a nossa fantasia leva, tão colorida, tão linda,
E não, é um Ou que objeto. eles vinham para dizimar, né? Desculpa, te cortei Exatamente. do objeto. Mas o que eles vinham, que é Hollywood é isso, né? Eles vêm só para destruir a Terra. Por quê, né? Por que viriam só para destruir? O Geraldo Lemos Neto, o Chico falava o Chico falava que todos os seres e naves que nos visitam são do bem. Existem alguns que realmente são um pouco Hostis? hostis, na necessidade do conhecimento ou do que eles entendem por civilidade, mas que todos que vêm são do bem. E o Chico tinha contato com essas federações, tinha contato, né? E é o que eu falo, o Chico para mim é uma referência que ele atesta, consagra qualquer tipo e forma de pensamento. Se o Chico falou, a gente ali tem que olha, tá aprovado, passou pelo diretor. É verdade. Lembrei agora do Giordano Bruno. Daqui uns 300 anos, porque tem gente que vai escrever ali, tô esperando há 50 anos, 60 anos. Daqui a 300, aí eles vão poder falar assim, desculpa lá vocês falaram que era isso e é mesmo. Só que agora já é tarde, né? Então, lá na frente, eu imagino que esse movimento vai continuar acontecendo. A gente vê, prevê, e quando acontece na frente, a gente não está aqui para ver, mas a humanidade continua evoluindo, né? Que eles vão chegar aqui.